Minha mãe se foi durante a madrugada e agora estou completamente sozinha. A mulher idosa não falou uma palavra, apenas abriu os braços. Não tinha muito dinheiro, não era mais jovem, mas aquela criança descobriria nela um amor mais verdadeiro que qualquer laço de sangue. Uma família de verdade. Sejam bem-vindos aos Contos de Época. Se nossa história mexer com você, aperte o botão de inscrever e deixe seu like. Escreva nos comentários de que cidade do Brasil você está nos acompanhando. Queremos descobrir onde ainda existem pessoas que acreditam na força do bem. O pequeno vilarejo de Santo Antônio da Serra tinha uma estação abandonada há tempos. As letras do nome já tinham sumido da placa velha, e há anos ninguém mais se importava em saber o destino dos poucos trens que ainda passavam por ali. Eles chegavam de vez em quando, buzinavam e seguiam viagem. Mas naquele dia, um deles trouxe algo diferente. Era uma manhã chuvosa de junho, quando a garoa fina cobriu toda a plataforma de pedras soltas. O lugar estava silencioso, com apenas o barulho das gotas caindo nos telhados de zinco das casas próximas. No meio daquela quietude, uma figura pequena chamava a atenção. Uma menina de uns 8 anos, encolhida num banco de madeira rachado, segurando uma sacola rasgada contra o peito. Seu vestido azul desbotado estava grande demais, como se tivesse sido de outra pessoa antes. Os cabelos castanhos, molhados pela chuva, grudavam no rosto magro. Nos pés, apenas meias furadas. Os sapatos ela carregava numa sacola plástica, como se fossem tesouros preciosos demais para usar. Não gritava, não corria atrás de ninguém. Apenas ficava ali, imóvel, olhando para os trilhos enferrujados, como se eles fossem lhe dar uma resposta. O trem da manhã a havia deixado ali, depois que o maquinista percebeu que ela estava viajando sozinha. "Fica aqui, criança, que logo alguém vem te buscar", ele disse antes de ir embora. Mas ninguém apareceu. As horas foram passando. Alguns moradores do vilarejo passaram pela estação. A dona do armazém com sua cesta de compras, um senhor de bicicleta que nem olhou na direção dela, 2 mulheres fofocando sobre a vida alheia. Todos viram a menina, mas ninguém parou para perguntar nada. Do outro lado da rua, numa casa pequena de tijolos à vista, alguém observava tudo pela janela. Era Dona Rosa, uma senhora de 70 anos que morava sozinha desde que perdeu o marido. Ela estava fazendo crochê quando notou a criança abandonada na estação. Dona Rosa era uma mulher simples, de cabelos completamente brancos, sempre presos num rabo de cavalo, mãos calejadas de tanto trabalhar na roça e um coração que ainda batia forte, apesar de todas as perdas. Ela parou o que estava fazendo, vestiu sua blusa de lã e saiu de casa. Não correu, não gritou. Apenas caminhou com calma até a estação, atravessando a rua de terra batida que separava sua casa da plataforma. O relógio da igreja bateu 11 horas quando ela chegou perto do banco. A menina ainda estava lá, quieta como uma pedra, com os olhos vermelhos de tanto chorar em silêncio. "Você está esperando alguém, filha?", perguntou Dona Rosa com voz carinhosa. A criança levantou o rosto lentamente. Seus olhos eram do tamanho do mundo, cheios de medo e tristeza, mas também de uma coragem que só as crianças que passam por muito sofrimento conseguem ter. "Minha mãe morreu no trem", disse com uma voz tão baixa que quase não dava para escutar. "Ela ficou doente e não acordou mais." Dona Rosa sentiu o coração apertar. Não fez perguntas difíceis, não quis saber detalhes. Apenas se sentou no banco ao lado da menina. "Como é seu nome, querida?" "Lua", respondeu ela, enxugando o nariz com a manga do vestido. "Que nome bonito. Eu sou a Rosa. Moro aqui perto e minha casa tem comida quentinha. Quer vir comigo?" Lua olhou para os trilhos mais uma vez, como se ainda esperasse que sua mãe descesse do próximo trem. Depois olhou para Rosa e, bem devagarzinho, balançou a cabeça que sim. Rosa pegou a sacola da menina,
que pesava quase nada, e as duas caminharam juntas até a casa. O portãozinho de madeira pintada de azul rangeu quando elas entraram no quintal cheio de flores e plantas. A casa, por dentro, cheirava a café fresco e bolo de fubá. Era simples, mas muito limpa, com móveis antigos e panelas brilhando na cozinha. "Pode deixar suas coisas aqui no sofá", disse Rosa, ajudando Lua a se acomodar. "Quando foi a última vez que você comeu alguma coisa?" A menina pensou um pouco. "Ontem à noite. Mamãe tinha uns biscoitos na bolsa." Rosa foi até a cozinha e voltou com um prato fundo cheio de sopa de feijão com macarrão, um pedaço de pão caseiro ainda morno e um copo de leite doce. Colocou tudo numa mesinha baixa e fez sinal para a Lua se aproximar. A criança comeu devagar, mastigando cada pedaço como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Rosa ficou observando da poltrona, não com pena, mas com aquele olhar carinhoso que só as mães e avós sabem dar. "Você tem família em algum lugar?" perguntou Rosa depois que Lua terminou de comer. "Não, senhora. Era só eu e mamãe. Papai foi embora quando eu era bem pequeninha." "E para onde vocês estavam indo no trem?" Lua deu de ombros. "Mamãe disse que íamos procurar trabalho numa cidade grande, mas ela ficou muito doente durante a viagem e aí..." Não conseguiu terminar a frase. Rosa se levantou, foi até um armário velho e tirou de lá um cobertor de retalhos coloridos. "Tem um quartinho aqui nos fundos. Não é grande, mas é quentinho e tem uma janela que dá para o quintal. Se quiser dormir aqui hoje, pode ficar." Lua arregalou os olhos. "A senhora deixa mesmo?" "Claro, filha. Todo mundo precisa de um lugar para descansar." A menina pegou sua sacola e seguiu Rosa até um pequeno quarto nos fundos da casa. Tinha uma cama de solteiro com colchão firme, uma mesinha de cabeceira e uma janela pequena com cortinas floridas. Era simples, mas parecia um palácio para quem não tinha mais nada no mundo. "Amanhã a gente conversa melhor", disse Rosa, deixando o cobertor sobre a cama. "Por hoje, só descanse." Quando Rosa apagou a luz da sala e foi se deitar, passou pelo quarto de Lua. A porta estava entreaberta e ela podia ver a menina já dormindo, abraçada com sua sacola, como se fosse um ursinho de pelúcia. Pela primeira vez em muito tempo, a casa de Rosa não estava completamente silenciosa. Havia alguém respirando no quarto dos fundos, alguém que precisava de cuidado, alguém que fazia a casa parecer viva novamente. Rosa sorriu no escuro e adormeceu pensando que talvez Deus tivesse mandado aquela criança para encher o vazio que havia em seu coração desde que ficou sozinha no mundo. O sol entrou no quartinho pelos buraquinhos da cortina florida. Era um sol preguiçoso de manhã de sábado, que não tinha pressa de acordar ninguém. Lua abriu os olhos bem devagar, sem se assustar. Tinha sonhado com sua mãe fazendo café na cozinha de casa, cantarolando aquela música que sempre cantava de manhã, mas quando acordou completamente, lembrou de onde estava. Sentou na cama e olhou em volta. O quartinho cheirava a sabão e flores do quintal. Na mesinha de cabeceira tinha um copo com água fresca e uma toalha pequena dobradinha. Lua não sabia quem tinha colocado ali, mas ficou feliz em ver que alguém tinha pensado nela. Vestiu o mesmo vestido azul do dia anterior, era o único que tinha, e saiu do quarto pisando no chão frio com os pés descalços. Na cozinha, Rosa já estava acordada, mexendo uma panela de mingau de aveia no fogão. "Bom dia, pequena", disse Rosa com um sorriso. "Dormiu bem?" "Dormi sim, dona Rosa. Muito obrigada pela cama." "Não precisa agradecer, filha. Quer ajudar a fazer o café da manhã?" Lua nunca tinha ajudado a cozinhar de verdade, mas balançou a cabeça que sim. Rosa lhe deu uma banquinha para ficar mais alta e ensinou como mexer o mingau sem deixar queimar. Assim, ó, bem devagarzinho, senão gruda no fundo da panela. Enquanto Lua mexia o mingau,
Rosa preparou café coado na hora e cortou fatias de bolo de milho que tinha feito no dia anterior. A cozinha ficou cheia de cheiros gostosos. Você sabe fazer alguma coisa na cozinha? Perguntou Rosa. Mamãe me ensinou a fazer sanduíche e esquentar leite. Mas ela sempre dizia que eu era pequena demais para mexer no fogão. Pois agora você vai aprender. Toda menina precisa saber cuidar de si mesma. Tomaram café juntas na mesa pequena da cozinha. Rosa fez várias perguntas sobre a vida de Lua, mas sem pressionar. Queria entender de onde a menina tinha vindo e como podia ajudá-la. Vocês moravam onde antes? Numa cidade chamada Três Corações. Mamãe trabalhava numa fábrica de roupas, mas fechou e ela ficou sem trabalho. Por isso resolvemos viajar. E você ia para a escola? Ia sim. Eu sabia ler e escrever. Mamãe sempre falava que estudar era a coisa mais importante do mundo. Rosa sorriu. Sua mãe estava certíssima. E você gosta de estudar? Gosto muito, principalmente de ler historinhas. Depois do café, Rosa mostrou a casa inteira para a Lua. Era pequena, mas aconchegante. Uma sala com sofá e televisão antiga, 2 quartos, um banheiro e a cozinha. Nos fundos havia um quintal com galinheiro, uma pequena horta e várias árvores frutíferas. Essas galinhas dão ovos todos os dias, explicou Rosa. E ali na horta tem alface, tomate, cebolinha. Quase tudo que a gente come vem daqui do quintal mesmo. Lua ficou impressionada. Na cidade onde morava com a mãe, eles compravam tudo no mercado. Posso ajudar a cuidar das galinhas? Claro que pode, mas elas às vezes são meio bravas. Tem que ter jeito. Rosa pegou um potinho com milho e mostrou como jogar para as galinhas, sem chegar muito perto. Lua riu quando uma galinha pintadinha correu atrás de um grão e quase tropeçou nas próprias patas. Essa aí é a Bela, é a mais danada de todas, disse Rosa rindo também. Passaram a manhã cuidando dos bichos e da horta. Lua aprendeu a regar as plantas sem encharcá-las e a reconhecer quando um tomate estava maduro para colher. Para uma menina que só conhecia prédios e ruas de asfalto, aquilo era como descobrir um mundo novo. Na hora do almoço, Rosa ensinou Lua a fazer arroz. O segredo é lavar bem o arroz antes e colocar a quantidade certa de água. 2 xícaras de água para uma de arroz. Mentre o arroz cozinhava, fizeram uma salada com as verduras da horta e esquentaram o feijão que Rosa sempre deixava pronto na geladeira. Almoçaram na varanda dos fundos, ouvindo o barulho dos passarinhos e vendo as galinhas ciscarem no terreiro. Dona Rosa, disse Lua de repente, a senhora não tem família? Rosa parou de comer por um momento. Seus olhos ficaram tristes, mas ela respondeu com voz calma. Tive sim, filha. Fui casada por 40 anos com seu Antônio. Ele morreu há 3 anos de problema no coração. E filhos? A senhora teve filhos? Tive uma menina linda, que se chamava Estrela. Mas Deus levou ela quando ainda era pequenina, mais ou menos da sua idade. Lua sentiu um aperto no peito. Sinto muito, Dona Rosa. Não precisa ter pena, não. Já faz muito tempo. E sabe de uma coisa? Às vezes eu acho que Deus manda pessoas especiais para a nossa vida justamente quando mais precisamos. A menina olhou para Rosa com aqueles olhos grandes e cheios de curiosidade. A senhora acha que eu sou especial? Acho sim. Você é corajosa, educada, esperta e chegou aqui bem na hora que eu estava me sentindo muito sozinha. Depois do almoço, Rosa trouxe uma caixa velha de madeira e colocou na mesa da sala. Quero te mostrar uma coisa, disse, abrindo a caixa com cuidado. Dentro tinha fotografias antigas, cartinhas escritas à mão, uma bonequinha de pano meio desbotada e alguns vestidos de criança muito bem dobrados. Essas eram as coisas da minha Estrela, explicou Rosa. Guardei tudo esses anos. E sabe o que eu estava pensando?
Lua balançou a cabeça curiosa. Que talvez você pudesse usar alguns desses vestidos. Eles devem servir em você. Os olhos de Lua se encheram de lágrimas. Mas eram dela. Não posso pegar. Claro que pode. Roupa é para ser usada, não para ficar guardada numa caixa. E eu tenho certeza de que a estrela ficaria feliz em saber que uma menina legal como você está usando os vestidinhos dela. Rosa pegou um vestido vermelho com bolinhas brancas e estendeu para a Lua experimentar. Ficou perfeito, como se tivesse sido feito especialmente para ela. "Está linda!" exclamou Rosa, batendo palmas. "Vamos experimentar os outros também?" Passaram a tarde toda provando roupas. Lua nunca tinha tido tantos vestidos bonitos na vida. Na cidade, sua mãe só conseguia comprar roupas usadas no brechó quando sobrava um dinheirinho. "Agora você tem roupas para a semana toda", disse Rosa, separando os vestidos que serviam melhor. "Dona Rosa, por que a senhora está sendo tão boa comigo? Eu não sou nada sua." Rosa sentou no sofá e fez Lua sentar ao seu lado. "Sabe, filha, quando Deus tira alguém da nossa vida, às vezes ele manda outra pessoa para ocupar aquele lugar vazio no coração. Sua mãe se foi, mas deixou você, que é uma menina maravilhosa. E eu perdi minha filha, mas ganhei uma casinha silenciosa demais. Talvez a gente possa se ajudar." "Como assim? Você precisa de uma casa e de alguém para cuidar de você. E eu preciso de companhia e de alguém para dividir todo esse amor que ficou guardado aqui dentro", disse Rosa, tocando o próprio peito. "O que você acha?" Lua ficou em silêncio por um tempo, pensando. Depois perguntou: "Se eu ficar, a senhora vai ser como uma vovó para mim? Seria a maior alegria da minha vida. E eu posso continuar estudando?" "Claro, já estava pensando em te matricular na escolinha aqui da cidade. É pequenininha, mas a professora é muito boa." Lua sorriu pela primeira vez desde que chegara à estação. Um sorriso grande que iluminou o rosto inteiro. "Então eu quero ficar, Dona Rosa. Quero muito ficar." Rosa abraçou Lua com tanto carinho que parecia querer protegê-la de todas as tristezas do mundo. E naquele momento, as duas sentiram que tinham encontrado exatamente o que precisavam. Uma família nova, nascida não do sangue, mas do amor. Naquela noite, Lua se deitou em sua caminha nos fundos da casa, mas não conseguiu dormir logo. Ficou pensando na mãe, sentindo saudade, mas também sentindo uma coisa boa no peito. A sensação de estar segura, de ter alguém que gostava dela, de ter encontrado um lugar no mundo. Do quarto ao lado, Rosa também demorou para pegar no sono. Pela primeira vez em 3 anos, sua casa não estava vazia. Havia risadas nas paredes, passos pequenos no chão, uma presença que fazia tudo parecer mais vivo. E quando finalmente adormeceram, as duas sonharam com o mesmo sonho, um futuro cheio de dias felizes, café da manhã compartilhado, lições de casa na mesa da cozinha e muito, muito amor. Os dias seguintes passaram como um sonho bom. Lua acordava cedinho com o canto do galo do vizinho, ajudava a Rosa a fazer o café da manhã e depois iam cuidar juntas da horta e dos bichos. A menina estava aprendendo tantas coisas novas que às vezes sua cabeça ficava tonta de tanta informação. "Olha só, Lua", dizia Rosa, mostrando como plantar sementes de girassol. "Tem que fazer um buraquinho assim, não muito fundo, e cobrir com terra fofa. Daqui a uns meses vamos ter flores enormes aqui no quintal." Lua prestava atenção em cada palavra, como se estivesse decorando a lição mais importante da vida. E talvez estivesse mesmo. Pela primeira vez, alguém estava ensinando coisas para ela com paciência e carinho, sem pressa, sem gritos. Na sua vida anterior, com a mãe, tudo era sempre muito corrido. Sua mãe trabalhava o dia todo e chegava em casa cansada demais para conversar. Jantavam alguma coisa rápida, assistiam um pouco de televisão e iam dormir.
Fins de semana eram para lavar roupa e limpar a casa. Nunca sobrava tempo para plantar flores ou inventar receitas novas. Dona Rosa, perguntou Lua numa manhã de domingo, enquanto colhiam tomates maduros, por que a senhora tem tempo para fazer tudo isso? Plantar, cozinhar, conversar. Rosa sorriu, colocando um tomate bem vermelho na cestinha. Porque eu não trabalho mais fora de casa, filha. Quando seu Antônio era vivo, eu ajudava ele na oficina mecânica. Depois que ele morreu, vendi a oficina e fiquei vivendo do dinheirinho que sobrou. Não é muito, mas dá para viver bem tranquila aqui no interior. E a senhora não fica com saudade de trabalhar? Às vezes sim, mas sabe o que eu descobri? Cuidar de você virou meu trabalho novo, e é o trabalho mais gostoso que já tive na vida. Lua ficou toda corada de alegria. Ninguém nunca tinha dito que cuidar dela era gostoso. Sua mãe sempre dizia que criar filho sozinha era muito difícil, que dava muito trabalho, que custava muito dinheiro. Depois do almoço daquele domingo, Rosa teve uma ideia. Que tal se a gente fosse dar uma volta pela cidade? Você ainda não conhece direito por aqui. Santo Antônio da Serra era uma cidadezinha pequena mesmo. Tinha uma rua principal com umas 10 lojinhas, uma igreja antiga bem no centro, uma praça com bancos de madeira e árvores enormes, e mais umas 5 ruas menores, com as casinhas dos moradores. Ali é a farmácia do seu João, explicou Rosa, apontando para uma loja pintada de verde. E aquela casa azul é da dona Conceição, que faz os melhores doces de leite da região. Lua observava tudo com curiosidade. Era muito diferente da cidade grande onde morava antes. Aqui não tinha trânsito, não tinha barulho de buzina, não tinha pressa. As pessoas se cumprimentavam na rua, paravam para conversar, perguntavam sobre a família umas das outras. Boa tarde, Dona Rosa, disse uma senhora que estava varrendo a calçada. Quem é essa mocinha bonita? Rosa colocou a mão no ombro de Lua com carinho. É a Lua, Dona Antônia. Ela está morando comigo agora. A mulher sorriu para Lua. Que bom! A Dona Rosa estava precisando de companhia. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, respondeu Lua baixinho, meio tímida. Foram caminhando e pararam na frente de um prédio pequeno pintado de amarelo. E essa aqui é a escola, disse Rosa. Segunda-feira, a gente vem conversar com a professora Valdete para te matricular. Lua olhou para o prédio com um misto de animação e nervosismo. Fazia quase 2 meses que não ia à escola, desde que sua mãe perdeu o emprego e elas começaram a se preparar para a viagem. Será que as crianças daqui vão gostar de mim? Perguntou preocupada. Claro que vão. Você é uma menina esperta e educada. Só vai precisar ter um pouquinho de paciência, porque aqui no interior as coisas são diferentes da cidade grande. Diferentes como? Aqui todo mundo se conhece desde pequeno, mas isso é bom, porque quando você fizer um amigo, vai ser amigo para a vida toda. Continuaram o passeio e passaram pela pracinha central. Algumas crianças estavam brincando de pique-esconde entre as árvores. Outras empurravam uns aos outros no balanço velho que ficava pendurado num galho. Quer ir brincar com elas? Sugeriu Rosa. Lua ficou olhando as crianças de longe. Queria muito brincar, mas estava com vergonha de se aproximar. Amanhã, disse, hoje eu só quero ficar com a senhora. Rosa entendeu perfeitamente. Lua ainda estava se acostumando com tudo aquilo. Era muita mudança para uma menina pequena. No caminho de volta para casa, passaram pela estação abandonada onde Lua havia chegado. A menina parou em frente ao banco onde ficou sentada naquele primeiro dia, lembrando de como estava assustada e sozinha. Dona Rosa, disse devagar, quando eu estava sentada ali achei que ia morrer de fome e de frio. Mas não morreu, quer saber por quê? Por quê? Porque Deus sempre manda um anjo para proteger as crianças boas. E no seu caso ele mandou uma velhinha teimosa que não consegue ver criança triste sem fazer alguma coisa.
Lua riu. A senhora não é velhinha teimosa, não. A senhora é um anjo. Nós duas somos anjos uma da outra, respondeu Rosa, dando um beijinho na testa de Lua. Quando chegaram em casa, já estava escurecendo. Rosa acendeu as luzes da cozinha e começou a preparar o jantar. Lua sentou na banquinha para ajudar a descascar batatas. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta? Claro, filha. O que acontece se algum parente meu aparecer para me buscar? Rosa parou de descascar batatas e olhou para Lua com atenção. Você tem algum parente que você conhece? Não, mas e se aparecer alguém dizendo que é meu tio ou minha tia? E se quiserem me levar embora? Rosa percebeu que Lua estava preocupada com isso. Sentou numa cadeira para ficar na altura da menina. Escuta bem, Lua, se aparecer algum parente seu, o que eu duvido muito, a gente vai conversar direito. Mas saiba de uma coisa, eu não vou deixar ninguém te levar para um lugar onde você não quer ir ou onde não vão cuidar bem de você. Promete? Prometo. E sabe por quê? Porque agora você é minha neta do coração. E vovó protege neta, não é verdade? Lua sorriu e deu um abraço apertado em Rosa. Eu te amo, vó Rosa. Era a primeira vez que Lua a chamava de vó. Rosa sentiu os olhos encherem de lágrimas de alegria. Eu também te amo muito, minha netinha linda. Naquela noite, depois do jantar, Rosa teve uma ideia especial. Pegou uma pasta velha e tirou de dentro alguns papéis em branco. Que tal se você escrevesse uma cartinha para sua mãe? Sugeriu. Sei que ela não está mais aqui, mas às vezes é bom a gente conversar com quem a gente ama, mesmo que seja só no papel. Lua achou a ideia interessante. Sentou na mesa da cozinha e começou a escrever com uma caneta azul. Querida mamãe, eu sei que você está no céu agora, mas quero contar uma coisa importante. Eu encontrei uma família nova. A vó Rosa está cuidando de mim como se eu fosse realmente neta dela. Ela me dá comida gostosa, roupas bonitas e muito carinho. Não fica brava quando eu pergunto muita coisa e sempre tem tempo para brincar comigo. Eu ainda sinto sua falta todos os dias, mas não estou mais sozinha e triste. Espero que você esteja feliz, sabendo que eu estou bem cuidada. Te amo para sempre, sua filha Lua. Quando terminou de escrever, Lua mostrou a carta para Rosa, que ficou emocionada. Está linda, filha. E sabe o que vamos fazer? Vamos guardar essa carta numa pasta especial. Sempre que você quiser escrever para sua mãe, ou quando estiver com saudade, pode escrever outras cartas e guardar todas aqui. Rosa pegou uma pasta cor-de-rosa e escreveu na capa: Cartas da Lua para a mamãe. Agora é só sua, disse, entregando a pasta para a Lua. Lua abraçou a pasta contra o peito como se fosse o presente mais precioso do mundo. Na segunda-feira de manhã, Rosa e Lua foram até a escola para conversar com a professora Valdete. Era uma mulher jovem, de uns 30 anos, muito simpática e animada. Que bom ter você aqui, Lua, disse a professora depois que Rosa explicou a situação. Estamos precisando de mais uma aluna esperta na nossa turma. Quantas crianças estudam aqui? Perguntou Lua. No total são 23, de várias idades. Aqui a gente mistura as turmas porque a escola é pequena. Você vai estar na mesma sala que crianças da primeira à quarta série. Rosa preencheu todos os papéis necessários para a matrícula. Como Lua não tinha documentos, tinham ficado com a mãe quando ela morreu. A professora disse que ia ajudar a resolver essa questão aos poucos. O importante é que ela comece as aulas logo. Quanto mais tempo ficar fora da escola, mais difícil fica para se adaptar. Posso começar hoje? Perguntou Lua, ansiosa. A professora sorriu. Claro, já trouxe material escolar? Rosa havia comprado na véspera alguns cadernos, lápis, borracha e uma mochila azul clara. Lua estava orgulhosa dos seus materiais novos. Então vamos entrar para você conhecer a turma.
A sala de aula era simples, mas acolhedora, com cartazes coloridos nas paredes, alguns vasos de plantas nas janelas e carteiras antigas, mas bem cuidadas. As 23 crianças olharam curiosas para a menina nova. Pessoal, disse a professora, esta é a Lua. Ela vai estudar com a gente a partir de hoje. Quero que todos sejam bem acolhedores com nossa nova colega. Um menino de cabelos cacheados levantou a mão. Professora, ela veio de onde? De uma cidade grande, chamada Três Corações, respondeu Lua, tentando não ficar nervosa. Nossa, que longe, exclamou uma menina de tranças. E por que você veio para cá? Lua olhou para a professora, sem saber bem o que responder. A professora percebeu a situação delicada. A Lua veio para morar com a Dona Rosa e fazer parte da nossa comunidade. O que importa é que ela está aqui agora e vamos recebê-la de braços abertos, não é verdade? Todas as crianças gritaram sim ao mesmo tempo e Lua se sentiu um pouco mais relaxada. A professora indicou uma carteira vazia ao lado de uma menina loira de olhos azuis. Lua, você vai sentar ali do lado da Marina. Ela tem a mesma idade que você e vai ajudar com tudo que precisar. Marina sorriu para Lua. Oi, que legal ter uma colega nova. Depois eu te mostro onde fica tudo aqui na escola. O primeiro dia de aula passou rápido. Lua descobriu que estava um pouco atrasada em matemática, mas estava adiantada em português. A professora disse que isso era normal e que em algumas semanas ela estaria nivelada com a turma. Na hora do recreio, Marina cumpriu a promessa e mostrou toda a escola para Lua. O banheiro, o bebedouro, o pátio onde brincavam, a pequena biblioteca e a horta que as próprias crianças cuidavam. Aqui é bem diferente de escola de cidade grande, explicou Marina. A gente não tem muitos recursos, mas todo mundo se ajuda. E a professora Valdete é a melhor professora do mundo. Por quê? Porque ela não grita com ninguém. Sempre tem paciência para explicar as coisas de novo e às vezes traz violão para a gente cantar. Lua ficou animada. Na escola antiga, as professoras sempre pareciam cansadas e irritadas. Quando Rosa foi buscá-la no final do dia, Lua estava radiante. E aí, como foi o primeiro dia? Foi ótimo, vó Rosa. A professora é muito legal e eu já fiz uma amiga. A Marina disse que amanhã vai me ensinar a jogar peteca. Que bom, filha. Eu sabia que você ia se adaptar bem. No caminho para casa, Lua contou todos os detalhes do seu dia na escola. Rosa escutava tudo com atenção, feliz em ver como a menina estava animada e integrada. Quando chegaram em casa, Lua correu para pegar sua pasta de cartas e escreveu uma nova mensagem para a mãe. Mamãe, hoje foi meu primeiro dia na escola nova. É muito diferente da nossa escola na cidade, mas eu gostei muito. As crianças são simpáticas e a professora é carinhosa. Eu acho que você ficaria orgulhosa de mim. Estou sendo corajosa como você sempre dizia para eu ser. Te amo. Rosa observava Lua escrevendo e sentia o coração cheio de gratidão. Em apenas uma semana, aquela menina tinha transformado completamente sua vida. A casa estava viva novamente, cheia de risadas, perguntas, descobertas. E Lua, mesmo sentindo saudade da mãe todos os dias, estava começando a entender que era possível ser feliz novamente, que era possível ter uma família diferente, mas igualmente cheia de amor. Naquela noite, as duas jantaram conversando sobre os planos para o dia seguinte. Lua queria acordar cedo para ajudar na horta antes da escola, e Rosa prometeu ensinar a fazer pão caseiro no fim de semana. Era assim que uma nova família estava nascendo, com pequenos gestos, cuidados diários, sonhos compartilhados e muito, muito amor. As semanas foram passando e Lua se sentindo cada vez mais em casa. Já conhecia todos os vizinhos pelo nome, sabia o horário que o padeiro passava vendendo pão quentinho na rua e tinha descoberto qual era o melhor lugar da praça para empinar pipa. Na escola, se tornou uma das alunas mais queridas da turma.
Era esperta, prestativa e sempre disposta a ajudar quem tinha dificuldade. A professora Valdete ficava impressionada com a rapidez que Lua aprendia e como era carinhosa com os colegas menores. Dona Rosa, disse a professora num dia que foi buscar Lua, sua neta é uma criança muito especial. Ela tem uma maturidade diferente das outras da idade dela, mas ao mesmo tempo não perdeu a doçura de menina. Rosa ficou orgulhosa, mas também um pouco preocupada. Sabia que Lua tinha amadurecido rápido demais por causa de tudo que havia passado. Às vezes, eu me preocupo se ela não está crescendo rápido demais, confessou para a professora. É natural, Dona Rosa. Crianças que passam por perdas importantes desenvolvem uma responsabilidade maior. Mas aqui na escola ela brinca, ri, faz bagunça como qualquer criança normal. O amor da senhora está curando essas feridas. De fato, em casa Lua estava cada dia mais solta e brincalhona. Inventava brincadeiras no quintal, cantava enquanto ajudava na cozinha e, às vezes, até fazia algumas travessuras inocentes, como quando escondeu o gato dentro da cesta de roupas limpas para dar um susto em Rosa. Lua, menina! Gritou Rosa quando abriu a cesta e o gato saltou para fora. Você vai me matar do coração! Lua riu tanto que ficou com dor na barriga. Era bom ver que Rosa não ficava realmente brava com suas brincadeiras. Um dia, no final de maio, aconteceu algo que mudou um pouco a rotina delas. Rosa recebeu uma carta oficial dos Correios. Era do governo, falando sobre documentação de menores. O que é isso, vó Rosa? Perguntou Lua, vendo a preocupação no rosto da avó. É sobre seus documentos, filha. Parece que alguém da escola comunicou para o governo que você está morando comigo e eles querem saber como está a sua situação legal. Lua ficou com medo. Eles vão me tirar daqui? Não, não vão. Mas a gente precisa resolver essa situação direitinho. Amanhã vamos na cidade grande conversar com pessoas que entendem dessas coisas. Na manhã seguinte, Rosa e Lua pegaram o ônibus para Juiz de Fora, a cidade maior mais próxima. Era a primeira vez que Lua saía de Santo Antônio da Serra desde que chegara. Está nervosa? Perguntou Rosa, vendo que Lua estava quieta demais. Um pouco. E se disserem que eu não posso ficar com a senhora? Rosa segurou a mão de Lua com firmeza. Escuta bem, minha netinha. Não importa o que aconteça hoje, eu vou lutar para ficar com você. Você é minha família agora, e família a gente não abandona. No cartório da cidade, conversaram com uma assistente social muito simpática chamada Dona Fátima. Ela fez várias perguntas sobre como Lua estava vivendo, se estava indo à escola, se estava feliz. E você, Lua? Perguntou Dona Fátima diretamente para a menina. Gosta de morar com a Dona Rosa? Gosto muito, respondeu Lua sem hesitar. Ela cuida de mim melhor que ninguém. Me dá comida boa, me ajuda com a lição, me ensina um monte de coisas. E se aparecesse algum parente seu querendo te levar embora? Lua olhou para Rosa e depois respondeu, eu não quero ir embora. A vó Rosa é minha família agora. Dona Fátima sorriu. Era fácil perceber que aquelas duas se amavam de verdade. Dona Rosa, a senhora tem condições financeiras de sustentar a menina? Tenho sim. Não somos ricas, mas não falta nada. E eu pretendo trabalhar, se for preciso. Trabalhar fazendo o quê? Eu sei costurar muito bem. Posso fazer roupas por encomenda, bordar, essas coisas. Depois de preencher vários papéis e explicar todos os procedimentos legais, Dona Fátima disse que ia estudar o caso e dar uma resposta em algumas semanas. Pelo que vejo, vocês formam uma família linda, mas a lei exige alguns procedimentos. Vou fazer tudo o que puder para acelerar o processo de guarda. Na volta para casa, no ônibus, Lua estava mais tranquila. Vó Rosa, a senhora disse que ia trabalhar se fosse preciso. Mas eu não quero que a senhora trabalhe muito e fique cansada.
Não vou ficar cansada, não. Na verdade, eu já estava pensando em começar a costurar mesmo, aqui em casa, no meu tempo livre. Posso ajudar? Claro que pode. Você pode aprender a costurar também. É uma habilidade muito útil para uma moça. Quando chegaram em casa, Rosa tirou de um armário sua máquina de costura antiga que estava guardada há anos. Era uma Singer bem conservada que havia sido da mãe de Rosa. Minha mãe me ensinou a costurar nesta máquina quando eu era mais nova que você, contou Rosa, passando a mão carinhosamente no metal brilhante. E agora eu vou ensinar você. Começaram bem devagar. Rosa ensinou Lua a enfiar linha na agulha, a fazer pontos à mão, a medir tecido. A menina tinha dedos ágeis e aprendia rápido. Vamos começar fazendo uma toalhinha simples, disse Rosa, cortando um pedaço de tecido azul claro. Depois, quando você pegar o jeito, fazemos algo mais complicado. Passar as tardes costurando se tornou um dos momentos favoritos de Lua. Enquanto trabalhavam, Rosa contava histórias da sua juventude, falava sobre seu falecido marido, sobre a filha que perdeu. Seu Antônio era muito engraçado, contava Rosa, rindo das próprias lembranças. Uma vez, ele tentou me ajudar a fazer um vestido e costurou a manga do avesso. Eu ria tanto que não conseguia nem desfazer o erro. E a Estrela? Como ela era? Era uma menina muito parecida com você. Curiosa, esperta, cheia de energia. Adorava brincar na chuva e tinha medo de sapo. Lua gostava dessas histórias. Fazia ela se sentir parte de uma família com história, com memórias, com passado. 2 semanas depois, Rosa recebeu as primeiras encomendas de costura. Dona Conceição, a vizinha que fazia doces, queria 3 vestidos novos. A professora Valdete encomendou uma saia. Logo, outras mulheres da cidade começaram a procurar Rosa. Parece que a notícia se espalhou, disse Rosa, feliz com a procura. Acho que vamos ter trabalho suficiente. Lua ajudava em tudo que podia. Organizava as linhas por cor, passava os tecidos e até aprendeu a fazer alguns pontos simples na máquina. Você está se tornando uma ótima ajudante, elogiava Rosa. Daqui a pouco vai costurar melhor que eu. Um dia, Marina veio visitar Lua em casa pela primeira vez. Ficou impressionada com a organização da casa e com a habilidade de costura das duas. Nossa, Lua, você já sabe costurar de verdade? Ainda estou aprendendo, mas a vó Rosa é uma professora muito boa. Marina passou a tarde toda com elas, aprendendo pontos básicos e se divertindo muito. Quando foi embora, disse para Rosa: Dona Rosa, a Lua tem muita sorte de ter a senhora. Minha avó não tem paciência para me ensinar nada. Naquela noite, Lua escreveu mais uma carta para a mãe. Mamãe, hoje a Marina veio aqui em casa e disse que eu tenho sorte. Ela está certa. Eu tenho muita sorte de ter encontrado a vó Rosa. Às vezes, eu me sinto até meio culpada por estar tão feliz, porque você não está aqui para ver. Mas eu acho que você ficaria contente sabendo que eu encontrei uma família que me ama de verdade. Estou aprendendo a costurar e já sei fazer uma toalhinha inteirinha sozinha. Quando eu crescer, vou ensinar isso para minha filha, igual a vó Rosa está me ensinando. Te amo e sinto sua falta todos os dias. No começo de junho, chegou uma carta da assistente social. Rosa abriu com as mãos tremendo, enquanto Lua ficava ao seu lado tentando ler por cima do ombro. E aí, vó Rosa, o que ela falou? Rosa leu a carta 2 vezes antes de falar, tentando entender todas as palavras difíceis. Ela disse que aprovou nossa situação. Você vai ficar oficialmente sob minha guarda. Lua gritou de alegria e pulou no pescoço de Rosa. As duas choraram de felicidade, se abraçando na cozinha. Agora é oficial, minha netinha. Você é realmente da família. Posso usar seu sobrenome? Claro que pode. A partir de agora você é Lua Santos, minha neta querida. Naquela noite fizeram uma festa só delas duas.
Rosa preparou um bolo de chocolate, o primeiro bolo que fazia em anos, e Lua enfeitou a mesa com flores do quintal. Hoje é um dia muito especial, disse Rosa, acendendo uma vela no meio do bolo. É o dia em que nossa família se tornou oficial. Posso fazer um pedido? Claro que pode. Lua fechou os olhos, fez seu pedido em silêncio e soprou a vela. O que você pediu? Pedi para a gente ficar junta para sempre. E para a senhora viver muitos e muitos anos para poder me ensinar todas as coisas que você sabe. Rosa abraçou Lua com lágrimas nos olhos. Seu pedido vai ser atendido, minha filha. Pode ter certeza. No dia seguinte, Rosa teve uma surpresa. Dona Fátima, a assistente social, apareceu em casa sem avisar. Lua ficou preocupada, achando que havia algum problema. Não se preocupe, disse Dona Fátima, sorrindo. Vim aqui só para ver como vocês estão. É um procedimento normal. Ela conversou com Lua sozinha por alguns minutos, perguntando se estava feliz, se não faltava nada, se Rosa a tratava bem. A vó Rosa é a melhor vó do mundo, disse Lua com convicção. Ela me ensina um monte de coisa, cuida de mim quando estou doente e sempre tem tempo para brincar comigo. E você vai continuar estudando? Vou sim, eu adoro estudar. A professora Valdete disse que no ano que vem eu posso participar da Olimpíada de Português da região. Dona Fátima ficou impressionada com a desenvoltura de Lua e com o carinho óbvio que existia entre ela e Rosa. Vocês são um exemplo de como o amor pode curar qualquer ferida, disse para Rosa antes de ir embora. Essa menina está florescendo com seus cuidados. Depois que Dona Fátima foi embora, Rosa e Lua se sentaram na varanda para conversar. Vó Rosa, eu posso perguntar uma coisa? Sempre pode, filha. Por que a senhora acha que Deus deixou minha mãe morrer? Rosa pensou bem antes de responder. Era uma pergunta difícil, que não tinha resposta fácil. Sabe, Lua, eu não sei por que essas coisas acontecem. Mas eu acredito que sua mãe está num lugar muito bom agora e que ela está feliz sabendo que você encontrou uma família que te ama. A senhora acha que ela pode me ver de lá do céu? Tenho certeza que pode. E aposto que ela está orgulhosa da menina corajosa e carinhosa que você se tornou. Lua ficou em silêncio por um tempo, olhando as estrelas que começavam a aparecer no céu. Vó Rosa? Diga, filha. Eu acho que encontrar a senhora foi o melhor presente que minha mãe me deixou. Rosa sentiu o coração se encher de emoção. Puxou Lua para mais perto e ficaram ali na varanda, abraçadas, vendo a noite chegar mansamente sobre Santo Antônio da Serra. Era assim que o amor verdadeiro funcionava. Sem pressa, sem medo, apenas crescendo um pouco mais a cada dia, criando raízes profundas que nada no mundo seria capaz de arrancar. O inverno chegou cedo em Santo Antônio da Serra naquele ano. Em julho, as manhãs já estavam bem frias e Rosa teve que tirar do armário os casacos de lã guardados desde o ano anterior. Para Lua, seria o primeiro inverno longe da cidade grande, e ela estava curiosa para ver como seria. Vó Rosa, aqui neva? Perguntou numa manhã enquanto tomavam café quente na cozinha. Rosa riu. Não, filha, aqui em Minas neva muito raramente, só nas cidades bem altas da serra, mas fica bem friozinho, principalmente de manhã cedo. Eu gosto do frio, disse Lua, enrolando-se no chale que Rosa havia feito para ela. Porque aí a gente pode ficar mais juntinha. De fato, o inverno trouxe uma intimidade ainda maior entre as duas. Passavam as noites na sala, Rosa tricotando ao lado da lareira improvisada, enquanto Lua fazia a lição de casa ou lia em voz alta para a avó. O trabalho de costura tinha aumentado muito. As mulheres da região descobriram que Rosa fazia roupas bonitas e bem feitas por um preço justo, e sempre havia encomendas esperando.
Lua se tornou uma ajudante valiosa, organizando materiais e até fazendo alguns acabamentos simples. Sabe, Lua, disse Rosa num final de tarde, enquanto terminavam um vestido de festa para a filha do prefeito. Quando eu era jovem, sonhava em ter uma loja de costuras na cidade. Nunca consegui realizar esse sonho. Por que não? A vida foi levando para outros caminhos. Casei cedo, ajudei meu marido na oficina, cuidei da Estrela. Quando ela morreu, perdi a vontade de sonhar com qualquer coisa. Lua parou de organizar as linhas e olhou para Rosa com aqueles olhos grandes e atentos. E agora, a senhora voltou a ter vontade de sonhar? Rosa sorriu, tocando o rosto de Lua com carinho. Voltei sim. Agora eu sonho em ver você crescer, estudar, se formar, ser uma mulher independente e feliz. E sonho em continuar costurando, quem sabe até ensinar outras meninas como eu ensinei você. Que tal se a gente fizesse uma pequena loja aqui mesmo em casa? Podia ser na sala da frente, que a senhora quase não usa. Rosa ficou pensativa. A ideia não era má. A sala da frente realmente ficava sempre vazia, e elas poderiam transformá-la num pequeno ateliê. Você acha mesmo que daria certo? Acho sim. A senhora já tem tantas clientes, e eu posso ajudar a atender, a anotar os pedidos, essas coisas. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir direito. Ficou pensando na sugestão de Lua. Talvez fosse mesmo uma boa ideia. Ter um espaço próprio para trabalhar, receber as clientes de forma mais organizada. No dia seguinte, as duas começaram a reorganizar a sala da frente. Moveram alguns móveis, colocaram uma mesa maior para cortar tecidos, organizaram prateleiras para guardar materiais. Em uma semana, tinham montado um pequeno ateliê aconchegante. Agora só falta uma placa, disse Lua, admirando o resultado. Uma placa? É, para avisar que aqui é um ateliê. Que tal Ateliê Rosa e Lua? Rosa ficou emocionada. Você quer mesmo que seu nome apareça junto com o meu? Claro, somos sócias, não somos? Rosa abraçou Lua com força. Somos sim, minha sócia querida. No sábado seguinte, seu Benedito, um vizinho que trabalhava com madeira, apareceu com uma placa linda, pintada à mão. Ateliê Rosa e Lua, costuras em geral. As duas ficaram radiantes. A notícia do ateliê se espalhou rapidamente pela cidade. Logo apareceram clientes novas, algumas até de cidades vizinhas. Rosa mal conseguia dar conta de tantos pedidos. Acho que vamos precisar de ajuda, disse para Lua numa tarde particularmente corrida. Que tipo de ajuda? Talvez contratar alguém para ajudar com as costuras mais simples. O que você acha de perguntarmos se a Marina quer aprender? Lua ficou animada com a ideia. Marina havia demonstrado interesse em costura desde aquela primeira visita, e seria divertido trabalhar com a melhor amiga. Quando Rosa fez a proposta para os pais de Marina, eles ficaram entusiasmados. A família passava por dificuldades financeiras e qualquer renda extra seria bem-vinda. Mas ela é muito nova para trabalhar de verdade, preocupou-se a mãe de Marina. Não seria trabalho pesado, explicou Rosa. Seria mais como uma aula de costura que paga um dinheirinho. Ela pode vir aqui depois da escola, aprender o ofício e ainda ajudar a família. Marina começou a frequentar o ateliê todas as tardes. Aprendia rápido e logo estava fazendo bainhas, pregando botões e ajudando com acabamentos. As três trabalhavam cantarolando, transformando o ateliê num lugar alegre e produtivo. Vocês são como uma família de verdade, observou Marina um dia. Até parecem mãe e filha de sangue. É que o amor é mais forte que o sangue, respondeu Lua, repetindo algo que Rosa sempre dizia. Uma tarde de agosto, aconteceu algo que mudou um pouco a rotina tranquila delas. Um homem bem vestido apareceu no ateliê, perguntando por Lua.
Era magro, de bigode e óculos, e se apresentou como advogado. "Sou Dr. Fernando Silva", disse, entregando um cartão para Rosa. "Vim aqui a pedido de uns clientes meus que acreditam ter parentesco com a menina." Rosa sentiu o estômago gelar. Lua, que estava organizando botões numa caixa, parou o que estava fazendo e prestou atenção na conversa. "Que tipo de parentesco?" perguntou Rosa, tentando manter a voz calma. "Meus clientes são um casal de São Paulo. O senhor Mário Santos afirma ser tio da criança, irmão da falecida mãe dela." Lua se aproximou de Rosa instintivamente. Rosa colocou o braço protetor ao redor dos ombros da menina. "E o que eles querem?" "Querem assumir a guarda da menina, têm melhores condições financeiras e moram numa cidade grande, com mais oportunidades de estudo e futuro." "Mas eu nem conheço esse tio", disse Lua com voz trêmula. "Minha mãe nunca falou de nenhum irmão." O advogado abriu uma pasta e tirou alguns papéis. "Eles têm documentos que comprovam o parentesco, e legalmente, parentes consanguíneos têm prioridade sobre terceiros na guarda de menores." Rosa sentiu o mundo girar. Depois de tudo que tinham construído juntas, depois de tanto amor, seria possível que alguém pudesse simplesmente tirar Lua dela? "Preciso consultar meu próprio advogado", disse Rosa, tentando ganhar tempo. "Claro. Mas aviso que meus clientes estão determinados a levar o caso adiante. Vão entrar na justiça se necessário." Depois que o homem foi embora, Rosa e Lua ficaram abraçadas no sofá, ambas chorando de medo e angústia. "Vó Rosa, eles podem mesmo me tirar daqui?" "Não sei, filha, mas juro por Deus que vou lutar com todas as minhas forças para você ficar comigo." Naquela noite, Rosa mal dormiu. Ficou pensando em estratégias, em quem poderia ajudá-las, em como provar que Lua era mais feliz ali do que seria em qualquer outro lugar. No dia seguinte, foi procurar Dona Fátima, a assistente social que havia ajudado com a documentação. Explicou toda a situação e pediu orientação. "É uma situação complicada, Dona Rosa", admitiu Dona Fátima. "Legalmente, parentes de sangue têm mesmo prioridade. Mas o juiz também considera o bem-estar da criança." "E como eu provo que ela está bem aqui?" "Com relatórios da escola, depoimentos de vizinhos, provas de que ela está integrada na comunidade, feliz e bem cuidada. O importante é mostrar que tirá-la daqui seria prejudicial para ela." Rosa voltou para casa mais esperançosa. Tinha uma missão agora: reunir todas as provas possíveis de que Lua pertencia ali, em Santo Antônio da Serra, com ela. Nos dias seguintes, moveu céus e terras. Conversou com a professora Valdete, que se prontificou a escrever um relatório sobre o desenvolvimento escolar de Lua. Pediu para vizinhos e clientes do ateliê escreverem cartas testemunhando como Lua estava bem adaptada e feliz. "Dona Rosa", disse seu João da farmácia, "essa menina é uma alegria na nossa cidade. Todo mundo já a considera uma de nós. Vou escrever a carta mais bonita que conseguir." Marina e os pais também se ofereceram para ajudar. A mãe de Marina escreveu sobre como Lua havia se tornado uma influência positiva na vida da filha, ensinando valores de família e trabalho. Enquanto isso, Lua tentava continuar a rotina normal, mas estava claramente preocupada. Suas notas na escola começaram a cair e ela ficava mais calada que o normal. "Vó Rosa", disse numa noite, "e se esses parentes forem pessoas boas? E se eles realmente puderem me dar uma vida melhor?" Rosa sentou na cama ao lado de Lua e segurou suas mãos. "Filha, não importa quanto dinheiro eles tenham ou que cidade grande seja. O que importa é amor, carinho, atenção, e isso você já tem aqui. Mas e se o juiz achar que eles têm razão? Então vamos mostrar para o juiz que você é feliz aqui, que tem amigos, que está estudando bem, que faz parte desta comunidade. Vamos mostrar que amor não se mede em dinheiro."
2 semanas depois, chegou uma intimação oficial. Todas as partes deveriam comparecer ao Fórum de Juiz de Fora para uma audiência. Rosa leu o papel várias vezes, tentando entender todos os termos legais. "Quando é?" perguntou Lua. "Semana que vem, quinta-feira de manhã." "Eu vou ter que falar com o juiz?" "Provavelmente sim, mas não tenha medo. Você só precisa falar a verdade sobre como se sente, sobre onde quer ficar." Lua assentiu, mas Rosa podia ver o medo nos olhos da menina. Era muita responsabilidade para uma criança de 8 anos ter que decidir seu próprio futuro numa sala de tribunal. Na noite anterior à audiência, Rosa fez a comida preferida de Lua, galinhada com pequi, e as duas jantaram tentando manter a conversa leve. Depois, se sentaram na varanda para conversar. "Vó Rosa, independente do que acontecer amanhã, eu quero que a senhora saiba uma coisa." "O quê, filha?" "A senhora me salvou. Quando eu cheguei aqui naquela estação, eu estava perdida e com medo. A senhora me deu uma família, um lar, uma razão para sorrir de novo. Isso ninguém pode tirar de mim nunca." Rosa abraçou Lua com lágrimas nos olhos. "E você me salvou também, minha netinha. Me deu uma razão para viver, para sonhar de novo, para ser feliz. Não importa o que aconteça, você sempre será minha neta do coração." Para sempre? Para sempre e mais um dia. Naquela noite, Lua escreveu aquela que seria talvez sua última carta para a mãe. "Mamãe, amanhã pode ser o dia que muda tudo de novo. Pessoas que dizem ser nossa família querem me levar embora da vó Rosa. Eu não quero ir, mas talvez não tenha escolha. Se eu tiver que ir, quero que você saiba que encontrei o amor de verdade aqui. A vó Rosa me ensinou que família não é só sangue, é cuidado, é carinho, é estar presente. Se eu não puder ficar, vou levar comigo tudo o que aprendi. E se eu puder ficar, vou ser sempre grata por ter encontrado esta família que você deixou para mim. Te amo, mamãe." Rosa também não conseguiu dormir. Ficou na cozinha, olhando as fotos que havia tirado de Lua nos últimos meses, Lua no ateliê, Lua na escola, Lua brincando no quintal. Em todas elas, a menina estava sorrindo. "Deus", murmurou baixinho, "se há justiça neste mundo, não deixe que tirem ela de mim. Ela é tudo que me resta de felicidade." O amanhecer do dia da audiência chegou cinzento e frio. Rosa acordou Lua cedo e as duas se arrumaram com suas melhores roupas. Lua vestiu o vestido azul que Rosa havia costurado especialmente para ela, e Rosa vestiu seu terno mais sóbrio. Antes de sair de casa, passaram rapidamente no ateliê. Rosa queria mostrar para o juiz as fotos do espaço que tinham construído juntas, prova do projeto de vida que dividiam. "Pronta?" perguntou Rosa, estendendo a mão para a Lua. "Pronta", respondeu a menina, apertando a mão da avó com força. E saíram de casa em direção ao ônibus que as levaria para a audiência que decidiria o futuro delas. Ambas sabiam que aquele seria o dia mais importante de suas vidas. O destino de sua família estava nas mãos de um juiz que não as conhecia, que não sabia da história de amor que tinham construído, que não entendia que algumas famílias nascem do coração e não do sangue, mas elas tinham fé. Fé no amor que as unia, fé na justiça, fé em Deus. O ônibus para Juiz de Fora nunca pareceu tão longo. Rosa e Lua viajaram em silêncio quase todo o caminho, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. Lua segurava firmemente a pasta com suas cartas para a mãe. Havia decidido levar, caso precisasse mostrar para o juiz como se sentia. Quando chegaram ao fórum, Rosa sentiu as pernas bambas. Era um prédio grande e imponente, com escadarias de mármore e muita gente séria andando de um lado para o outro. Lua apertou a mão dela mais forte. "Não tenha medo, vó Rosa. A gente vai ficar junta." Procuraram a sala certa e encontraram Dona Fátima, a assistente social, que já estava esperando.
Ela havia trazido uma pasta cheia de relatórios e documentos. Como vocês estão? Perguntou com carinho. Nervosas, admitiu Rosa, mas preparadas para lutar. E os outros parentes? Eles já chegaram? Ainda não vi, mas não se preocupem. Trouxe todos os relatórios que consegui reunir. A professora Valdete escreveu um depoimento lindo sobre a lua. Alguns minutos depois, chegaram os tais parentes. Era um casal de meia-idade, bem vestido, que chamava a atenção pela aparência elegante. O homem usava terno caro e a mulher estava com um vestido social e sapatos de salto. Vinham acompanhados do advogado que havia visitado o ateliê. Rosa observou o casal discretamente. A mulher olhou para a lua com um sorriso que parecia forçado, e o homem nem prestou muita atenção na menina. Estavam mais interessados em conversar baixinho com o advogado. Esse é meu tio? Sussurrou Lua para Rosa. Parece que sim, filha. Mas ele nem parece com mamãe e nem me cumprimentou. Rosa também achou estranho, mas não quis comentar. Logo seriam chamados para dentro da sala de audiência. O juiz era um homem de uns 50 anos, de aparência séria, mas não intimidadora. Ele cumprimentou a todos educadamente e explicou como seria o procedimento. Esta é uma situação delicada, começou. De um lado, temos parentes consanguíneos solicitando a guarda da menor. Do outro, temos a atual responsável, que vem cuidando da criança há vários meses. Vou ouvir todas as partes antes de tomar uma decisão. Primeiro, falou o advogado dos supostos tios. Apresentou documentos que supostamente provavam o parentesco e argumentou que o casal tinha melhores condições financeiras para criar Lua. Meritíssimo, disse o advogado. Meus clientes moram em São Paulo, têm uma casa própria, carro, plano de saúde. A menina teria acesso a escolas particulares, cursos de idiomas, oportunidades que uma senhora idosa do interior não pode oferecer. Depois foi a vez de Dona Fátima apresentar os relatórios sobre Lua. Ela falou sobre como a menina estava bem adaptada, feliz na escola, integrada na comunidade. Senhor juiz, todos os indicadores mostram que a menor está em excelente condição física e emocional. Seus professores relatam que ela é uma criança alegre, sociável e com bom desempenho escolar. O juiz, então, se dirigiu diretamente a Rosa. Senhora Rosa, conte-me como conheceu Lua e como tem sido cuidar dela. Rosa respirou fundo e começou a falar com o coração. Senhor juiz, eu encontrei esta menina sozinha na estação, no dia mais triste da vida dela. Ela havia perdido a mãe e não tinha para onde ir. Eu também estava sozinha, desde que perdi meu marido e minha filha. Quando olhei para ela, vi uma criança que precisava de amor. E eu tinha tanto amor guardado que não sabia mais o que fazer com ele. Rosa falou sobre os primeiros dias, sobre como Lua foi se adaptando, sobre a escola, sobre o ateliê que montaram juntas. Ela não é só uma criança que eu cuido, senhor juiz. Ela é minha neta, minha companheira, minha razão de viver. Juntas construímos uma família de verdade. Depois foi a vez de Mário Santos, o suposto tio. Ele falou sobre sua situação financeira, sobre a casa grande que tinha, sobre as oportunidades que poderia dar para a Lua. Doutor juiz, esta criança é meu sangue. Tenho obrigação moral de cuidar dela. Posso dar a ela uma vida que essa senhora nunca conseguirá dar. Quando o juiz perguntou por que havia demorado tanto para procurar a sobrinha, Mário gaguejou um pouco. Eu não sabia que minha irmã havia morrido. Ficamos sem contato há anos. Só soube agora, por acaso, que a menina estava morando com essa senhora. O juiz franziu a testa. Como ficou sabendo? Um conhecido me contou. Rosa achou a resposta muito vaga, mas não era ela quem estava conduzindo o interrogatório. Finalmente, chegou a vez de Lua falar. O juiz se dirigiu a ela com voz gentil. Lua, você entende o que está acontecendo aqui? Entendo sim, senhor.
Esse homem diz que é meu tio e quer me levar para morar com ele em São Paulo. E você se lembra dele? Sua mãe já falou sobre ele? Lua balançou a cabeça. Não, senhor. Mamãe sempre dizia que não tínhamos parentes. Ela falava que éramos só nós duas no mundo. E como você se sente morando com Dona Rosa? Os olhos de Lua se iluminaram. Eu me sinto em casa, senhor juiz. A vó Rosa cuida de mim melhor que ninguém. Ela me ensina um monte de coisa, me ajuda com a lição, me dá muito carinho. E a gente trabalha junto no ateliê. Você trabalha. Ajudo ela com as costuras. Estou aprendendo o ofício. A vó Rosa diz que é importante uma moça saber se virar sozinha. O juiz sorriu pela primeira vez. E na escola? Como você está indo? Muito bem. A professora Valdete diz que eu sou uma das melhores alunas e tenho muitos amigos lá. Se você pudesse escolher, onde gostaria de morar? Lua olhou para Rosa, depois para o casal de São Paulo, depois de volta para o juiz. Eu quero ficar com a vó Rosa, senhor. Ela é minha família de verdade. O senhor pode ter muito dinheiro, mas dinheiro não faz família. Família é quem cuida, quem ama, quem está presente. O juiz ficou impressionado com a maturidade da resposta. Depois de alguns minutos em silêncio, lendo os documentos, ele tomou uma decisão. Vou dar um recesso de 1 hora para analisar todos os documentos e depoimentos. Depois daremos continuidade à audiência. Durante o intervalo, Rosa e Lua saíram para tomar um ar. Estavam nervosas, mas sentiam que haviam falado a verdade e defendido bem sua causa. Independente do que acontecer, disse Rosa, eu quero que você saiba que foi a maior alegria da minha vida ter você como neta. Vó Rosa, eu tenho uma ideia. Que ideia? Eu trouxe minhas cartas para a mamãe. Se o juiz deixar, quero ler uma para ele. Você tem certeza? Tenho. Quero que ele entenda como eu me sinto. Quando voltaram para a sala, o juiz retomou a audiência. Mas antes de dar sua decisão, Lua pediu para falar. Senhor juiz, posso ler uma coisa que escrevi? O juiz assentiu, curioso. Lua abriu sua pasta e tirou uma das cartas. Com voz clara e emocionada, começou a ler. Querida mamãe, hoje faz 6 meses que você se foi e eu encontrei a vó Rosa. Quero contar para você como minha vida mudou. Antes eu era uma menina triste e com medo. Agora eu acordo todos os dias feliz, porque sei que tem alguém que me ama de verdade. A vó Rosa me ensina a cozinhar, a costurar, a cuidar das plantas. Ela tem paciência para explicar as lições difíceis e sempre tem um abraço quando eu sinto saudade de você. Mamãe, eu sei que você está no céu olhando por mim e tenho certeza de que você está feliz porque eu encontrei uma família que me ama. A vó Rosa não é rica, mas ela me dá a coisa mais importante do mundo, amor de verdade. Te amo para sempre, sua filha Lua. Quando terminou de ler, não havia um olho seco na sala. Até o advogado do casal estava emocionado. O juiz ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, olhou para Mário Santos. Senhor Mário, o senhor disse que é irmão da falecida mãe da menina. Mas nos documentos que trouxe, vejo algumas inconsistências. Pode me explicar? Mário começou a suar. Que tipo de inconsistências? Bem, segundo a certidão de nascimento da mãe de Lua, ela era filha única. E segundo os registros que consegui verificar durante o intervalo, o senhor Mário Santos, que consta nos seus documentos, mora em Belo Horizonte, não em São Paulo, e tem uma situação financeira bem diferente da que apresentou. O advogado do casal ficou vermelho. Meritíssimo, deve haver algum engano. O engano, doutor, foi tentar enganar a justiça. Está claro que este casal não tem nenhum parentesco com a menor. Suspeito que alguém os informou sobre uma criança órfã vivendo com uma senhora idosa e eles acharam que poderiam se aproveitar da situação. Mário se levantou nervoso. Nós vamos embora. Não queremos mais problemas. O juiz bateu o martelo. A audiência está encerrada.
E quanto à guarda da menor, Rosa segurou a respiração. Lua apertou sua mão. Considerando todos os fatores apresentados, os relatórios positivos da escola e assistência social, o bem-estar evidente da criança e principalmente o amor genuíno que existe entre a senhora Rosa e Lua, defiro a guarda definitiva em favor da requerente Rosa Santos. Lua gritou de alegria e pulou no pescoço de Rosa. As duas choraram de felicidade, abraçadas no meio da sala do tribunal. Parabéns, disse o juiz sorrindo. Vocês são um exemplo de que família se constrói com amor, não só com sangue. Na viagem de volta para Santo Antônio da Serra, Rosa e Lua mal conseguiam conter a felicidade. No ônibus, Lua escreveu mais uma carta. Mamãe, hoje foi o dia mais feliz da minha vida, depois de muito tempo. O juiz disse que eu posso ficar para sempre com a avó Rosa. Agora eu tenho certeza de que você mandou ela para cuidar de mim. Obrigada por ter me ensinado a reconhecer o amor verdadeiro. Sua filha, que agora é oficialmente Lua Santos. Quando chegaram em casa, a notícia já havia se espalhado. Dona Fátima tinha ligado para a professora Valdete, que contou para os vizinhos. Uma pequena multidão os esperava na porta de casa. Marina e os pais, seu João da farmácia, Dona Conceição, a professora e vários outros moradores. Bem-vindas de volta, família Santos, gritou Marina, correndo para abraçar Lua. Fizeram uma festa improvisada no quintal. Os vizinhos trouxeram comida, alguém apareceu com um violão e até tarde da noite houve música, risos e histórias sendo contadas. Vó Rosa, disse Lua mais tarde, quando finalmente ficaram sozinhas. Agora que tudo está resolvido, posso te contar um segredo? Claro, filha. Desde o primeiro dia, eu sabia que você ia ser minha família para sempre. Sabe como? Como? Porque quando você me estendeu a mão naquela estação, eu senti que estava chegando em casa. E a gente sempre reconhece quando chega em casa, não é? Rosa beijou a testa de Lua. É sim, minha netinha, e esta sempre será sua casa. Naquela noite, pela primeira vez em meses, as duas dormiram profundamente, sem preocupações, sem medos, dormindo o sono de quem sabe que está exatamente onde deveria estar. No dia seguinte, Rosa acordou cedo e encontrou Lua já na cozinha, preparando café. Bom dia, vó Rosa. Hoje é o primeiro dia da nossa nova vida. Como assim nova vida? Nossa vida já era boa. Mas agora é oficial. Agora ninguém pode nos separar nunca mais. Rosa sorriu, abraçando sua neta querida. Nunca mais, minha filha. Nunca mais. E assim, na pequena cidade de Santo Antônio da Serra, duas almas que se encontraram no momento certo construíram uma família feita de amor puro, costura compartilhada, sonhos realizados e a certeza de que os laços mais fortes são aqueles que escolhemos criar. O ateliê Rosa e Lua cresceu e se tornou conhecido na região. Marina virou sócia oficial quando completou 15 anos. Lua se formou com as melhores notas da escola e ganhou uma bolsa para estudar na cidade grande, mas escolheu ficar em Santo Antônio da Serra para continuar o negócio da família. Anos depois, quando Rosa já estava bem velhinha, Lua se casou com um rapaz da cidade vizinha e teve 2 filhas. As meninas cresceram, chamando Rosa de bisavó, e ela ensinou a elas as mesmas receitas, as mesmas técnicas de costura, os mesmos valores de amor e família que havia ensinado a Lua. E sempre na parede do ateliê ficou emoldurada a primeira carta que Lua escreveu para a mãe, onde dizia que havia encontrado uma família de verdade. Porque algumas histórias de amor são fortes demais para serem esquecidas e merecem ser lembradas para sempre. Se esta história tocou seu coração, imagine quantas outras ainda não ouviu. Se inscreva agora e acompanhe cada relato que dá voz aos esquecidos, força aos silenciados e esperança aos que esperam.
porque às vezes uma história pode mudar tudo. Controles do chat Sonnet 4.